Olá, sejam bem-vindos. Estamos dando início a mais uma edição do programa Fagulhas de Luz, sempre comigo, Theo Oliveira, e com o nosso grande amigo Sidney Fernandes, na 87 FM, na Rádio SEAC e nas redes sociais do Sidney. Aos sábados e domingos às 8h30 da manhã, temos o programa Bate-Papo com Sidney Fernandes, somente no canal do YouTube Sidney Fernandes, escritor espírita. Sidney, já cumprimentando você e deixando a nossa pergunta de hoje, que é a seguinte... já fizemos aqui para você a pergunta sobre... Pessoas perguntam sobre morte violenta, o momento da morte e tudo mais. Aí você respondeu que muitas vezes, na maioria das vezes, depende como foi a vida da pessoa e não como a sua morte. Aí tudo isso para saber como é a chegada no mundo espiritual. E hoje a gente pergunta sobre o velório. O comportamento, o que se faz, o que se pensa em um velório pode atrapalhar a acomodação, vamos dizer assim, de um espírito desencarnado recém-chegado ao mundo espiritual? Seja bem-vindo a mais um Fagulhas de Luz. Esse é o assunto que renderia uma conversa bastante longa, mas vou tentar resumi-la. Sim, dependendo da maneira como nos comportamos no velório, dependendo do estado do espírito, se ele é mais elevado, se ele está muito confuso ainda, se ele está bem acompanhado pelos seus protetores espirituais, nós podemos causar um grande estrago e ao invés de estarmos ajudando a pessoa que faleceu, estaremos atrapalhando. Nós temos a mania de, ao chegar a um velório, fazermos uma oração, comportarmos-nos assim adequadamente, com respeito, com silêncio, mas dali a pouco alguém puxa uma conversa. E aí, no começo é realmente assim, uma conversa respeitosa. Mas dali a pouco a conversa deriva para um outro assunto. Por aí, por enquanto, tudo bem. Mas de repente a gente começa a tratar de assuntos irrelevantes, ou às vezes até assuntos graves. Isso pode trazer um transtorno muito grande, porque o falecido pode estar ainda naquele torpor, e ele pensa que nós estamos falando com ele, ele não tem plena noção ainda do seu desligamento. E nós vemos casos aí de verdadeiros estragos, em que se o espírito não tiver um pouco de mérito e ele seja retirado do local, ele fica completamente confuso. Nós lembramos de um caso de um bom homem que estava sendo velado tanto por bons amigos como por bons espíritos. Narra André Luiz que de repente alguém começou a falar a respeito de um caso desastroso, de um assassinato que o falecido teria presenciado. Isso atraiu a figura do assassino e ele, com todo o seu rancor, toda aquela pastosa vibração dele, contaminou o velório. E eis que imediatamente os protetores espirituais retiraram o falecido dali ligeiramente para blindá-lo daquela situação e tentaram demover a pessoa, o espírito inferior que havia sido atraído para outra situação. Isso não aconteceria se nós nos mantivéssemos em oração, evitássemos contar piadas, evitássemos falar mal da vida alheia, porque há casos, acredite, Theo, que as pessoas começam a falar até mal do morto. Então nós temos que tomar muito cuidado. Se não for para ajudar, vamos assinar aquele livro ali que marca a nossa presença e vamos embora. Ou então, vamos assumir o compromisso de colaborar com este momento difícil na vida desse espírito que está em fase de transição para o plano espiritual. Você está gostando dos nossos programas? Você tem alguma opinião sobre os nossos comentários? Então, deixe o seu like aqui e uma palavrinha sua. Eu estou gostando, poderia ser assim. Que tal você tratar deste ou daquele assunto? Estamos ansiosos para ouvir a sua opinião.